Olá! O multímetro é um aparelho que reúne em um único equipamento vários instrumentos para medições eletroeletrônicas, como o voltímetro, para medida de tensão elétrica, o ohmímetro, para medida de resistência elétrica, e o amperímetro, para medida de corrente elétrica. Nesse vídeo trataremos do multímetro automotivo. O multímetro automotivo, além de possuir todos os instrumentos de medição do multímetro convencional, está também equipado com instrumentos auxiliares, exclusivos para testes em automóveis, como o tacômetro digital, para medida de rotação, e o termômetro, para medida de temperatura. Além disso, possui também funções especiais, como a largura de pulso, para medida do tempo de injeção, o Deuel, para medida do ângulo de permanência, além de outras funções que veremos ao longo do vídeo. Basicamente, existem dois tipos de multímetro automotivo que se diferenciam em algumas funções e em suas características operacionais. Eles podem ser identificados externamente pela forma de seleção de seus instrumentos e funções e são tratados como multímetro de chave rotativa ou multímetro de botões seletores. Utilizaremos como exemplo de multímetro de chave rotativa o MMD 149 da Bosch. E como exemplo de multímetro com botões seletores, o Multer TM525 da Tecnomotor. Em todo este vídeo, daremos exemplos de uso desses dois equipamentos em testes automotivos, alternando a utilização de cada um deles, de forma a abranger todas as funções disponíveis nos dois multímetros. Veja agora quais são os componentes principais do multímetro automotivo. O multímetro automotivo é composto pelo equipamento de medição, pelas pontas de prova, pelo terminal para medida de temperatura e pela pinça indutiva de medida de rotação. A primeira informação que você precisa saber para realizar uma medida com o multímetro automotivo é a respeito das suas escalas de medida: volt, milivolt, quilovolt, ampere, miliampere, enfim. A escala de uma medida pode ser entendida como o número de dígitos significativos que serão apresentados no visor do multímetro durante uma determinada medição. Para simplificar a utilização dessas várias escalas, o multímetro automotivo está equipado com uma função que permite estabelecer automaticamente a melhor escala para uma determinada medida, sem que o operador interfira. Sugerimos que sempre prefira essa opção de escala automática. Esta seleção facilita a utilização do multímetro em aplicações automotivas e evita, de certa forma, o erro na interpretação das leituras. Todos os testes que realizamos nesse vídeo foram feitos com escala automática, e é bom que você saiba que o multímetro sempre apresenta no seu visor a unidade de medida e a escala automática selecionada. Então, primeiramente, veja como colocar o multímetro em escala automática para realizar as medidas. No multímetro com chave seletora rotativa, gire a chave rotativa para a posição OFF e depois retorne para a função que deseja utilizar. A palavra Auto aparecerá no visor, indicando que a seleção automática de escala já está realizada. Já no multímetro com botões seletores, a escala automática é selecionada quando a função Auto Range está acionada. Para habilitar essa função, certifique-se de que não haja teclas selecionadas. Aperte a tecla Função até que a palavra Auto Range apareça no visor. Selecione a opção Sim através das teclas. A partir daí, o multímetro irá operar em escala automática. Trabalhar com escala automática é tão simples que com o tempo você nem perceberá a necessidade de seleção da escala.
Caso a medida seja muito maior que a escala máxima do multímetro, ele informará automaticamente que sua capacidade foi ultrapassada. Cada equipamento tem sua maneira de informar essa situação no visor, conforme o seu fabricante. Aconselhamos a leitura do manual do equipamento para obter esta informação. Se a medida for muito inferior à sua escala mínima, o multímetro retornará com 0 no visor. Você também poderá trabalhar com a seleção de escala manual. Sugerimos que consulte também o manual para obter informações específicas sobre esse procedimento, que é diferente de multímetro para multímetro. Com as informações que já apresentamos até agora, você já está capacitado para nos acompanhar nas medições automotivas. Vamos começar com a medida de tensão elétrica. Medida de tensão. O multímetro automotivo é equipado com um voltímetro para a realização da medida de tensão elétrica, que também é conhecida como voltagem. No veículo, existem componentes que são alimentados com tensão contínua e outros componentes que emitem sinais de tensão alternada. Com o multímetro automotivo, é possível realizar esses dois tipos de medições. Para demonstrarmos a utilização do multímetro automotivo nessas duas circunstâncias, faremos testes em vários componentes do veículo. Veja como preparar o multímetro para medida de tensão contínua e realizar várias medições automotivas. Medida de tensão da bateria. Para selecionar a função para a medida de tensão contínua no multímetro com botões seletores, conecte a ponta de prova preta no terminal preto com o sinal menos, que representa o terminal negativo. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal vermelho com o sinal mais, que representa o terminal positivo. Aperte o botão VDC/VAC. Em seguida, aperte o botão Função até que as letras DC apareçam no visor. A sigla DC indica que o multímetro está preparado para realizar medidas de tensão contínua e representam as palavras em inglês Direct Current, ou corrente contínua. Para medir a tensão da bateria sem a interferência de qualquer componente eletroeletrônico do veículo, desconecte seus terminais elétricos, começando pelo terminal negativo. Encoste a ponta de prova vermelha do multímetro no polo positivo da bateria e encoste a ponta de prova preta no polo negativo da bateria. Realize a leitura do valor da tensão apresentado no visor. O valor correto deve ser superior a 12,4 volts para uma bateria em bom estado. Se for medida uma tensão menor que 12,4 volts, é indício de bateria descarregada. Medida de tensão de alimentação do módulo de comando do motor. Para selecionar a função para a medida de tensão contínua no multímetro com chave rotativa, conecte a ponta de prova preta no terminal com sigla da palavra comum. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal com os caracteres RPM, V, ômega, que representam rotação por minuto, tensão em volt, resistência em ohm, respectivamente. Através da chave rotativa, selecione a função tensão, representada pela letra V. Aperte a tecla de mudança de função para que as letras DC apareçam no visor. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do módulo de comando. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta do multímetro no polo negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no pino de alimentação do módulo de comando. Consulte o manual específico para identificação do borne de alimentação para cada sistema de injeção.
Realize a leitura do valor da tensão no visor. Ela deve ser equivalente à tensão da própria bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação do módulo. Medida de tensão de alimentação da resistência de aquecimento do sensor de oxigênio EGO. Essa é também uma medida de tensão contínua, portanto, utilize as configurações já apresentadas para o multímetro com botões seletores. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do chicote do sensor de oxigênio. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta do multímetro no polo negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação da resistência do sensor. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Em geral, as resistências dos sensores são alimentadas com tensão da bateria. Portanto, o valor medido será próximo ao valor da tensão medida na bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação do sensor. As resistências dos sensores planares e dos sensores de banda larga possuem a alimentação da resistência com pulsos de tensão e são necessários outros testes para garantir que esteja sendo corretamente alimentado. Verificação da resposta dinâmica do sensor de oxigênio. Prepare o terminal para a realização dos testes. O teste de resposta do sensor é um teste de tensão contínua, portanto, utilizaremos a configuração já apresentada. Dê a partida no motor e o deixe funcionar em marcha lenta até o aquecimento do sensor. Encoste a ponta de prova preta do multímetro no polo negativo da bateria. Posicione a ponta de prova vermelha no borne do sinal do sensor no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Observe que a tensão oscila continuamente entre 0 e 1000 mV ou entre 0 e 1 volt. Essa característica dinâmica indica que o sensor está enviando sinais quando excitado pela diferença de concentração de oxigênio presente na descarga e no ar. Se a tensão medida não oscilar, é indício de falha no sensor de oxigênio. Medida de tensão de alimentação do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do sensor de temperatura. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do sensor. Consulte o manual específico do veículo para obter a informação da posição dos bornes. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Em geral, os sensores de temperatura são alimentados com 5 volts. Se a tensão medida não for equivalente a essa, verifique o chicote da injeção. Verificação da resposta dinâmica do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Prepare o terminal do sensor de temperatura para a realização dos testes, introduzindo um cabo auxiliar entre o sensor e o chicote de injeção. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal que está conectado ao terra do módulo de comando. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do sensor. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Ela deve estar compreendida entre 1 e 5 volts.
A tensão dinâmica do sensor de temperatura varia com a temperatura do líquido de arrefecimento e deve ser consultada em tabelas específicas para cada veículo e para cada temperatura. Medida da tensão de alimentação do conjunto medidor de densidade. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do conjunto medidor de densidade. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do conjunto no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. O valor da tensão deve ser próximo a 5 volts. Se o valor de tensão obtido não for próximo de 5 volts, verifique o chicote da injeção. Verificação da resposta dinâmica de temperatura indicada pelo conjunto medidor de densidade. Prepare o terminal do conjunto medidor de densidade para a realização do teste. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de sinal de temperatura do conjunto no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. O valor medido deve estar entre 1 a 5 volts. A tensão dinâmica do sinal de temperatura do conjunto medidor de densidade varia de acordo com a temperatura do ar próxima à borboleta de aceleração. Meça a temperatura do ar antes de realizar o teste dinâmico e consulte em tabelas específicas o valor de tensão que deverá ser obtido. Verificação da resposta dinâmica de pressão do conjunto medidor de densidade. Prepare o terminal do conjunto medidor de densidade para a realização do teste. Dê a partida no motor e o deixe funcionar em marcha lenta até atingir a temperatura normal de funcionamento. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de sinal do conjunto no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. O valor medido deve estar próximo de 1,5 volts. A tensão de resposta desse sinal pode variar ligeiramente em função da altitude da cidade onde o teste está sendo realizado. Medida da tensão de alimentação do sensor de posição da borboleta. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do sensor de posição da borboleta. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do sensor no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. O valor medido deve estar próximo a 5 volts. Se o valor de tensão obtido não for próximo de 5 volts, verifique o chicote da injeção. Verificação da resposta dinâmica do sensor de posição da borboleta. Prepare o terminal do sensor de posição da borboleta para a realização do teste. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do terminal do chicote de injeção que está conectado à massa.
Encoste a ponta de prova vermelha no borne de sinal do sensor no chicote de injeção. Coloque a borboleta na posição de repouso. Realize a leitura do valor da tensão apresentado no visor. O valor encontrado deve estar próximo a 0,5 volts. Desloque a borboleta para a posição de abertura máxima. O valor apresentado no visor deve estar próximo a 4 volts. A tensão dinâmica do sensor de posição de borboleta varia de acordo com a posição da borboleta. Para o rastreamento completo da tensão em todas as posições de abertura, consulte o gráfico de resposta do sensor para cada veículo. Medida da tensão de alimentação dos eletroinjetores de combustível. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do eletroinjetor de combustível. Encoste a ponta de prova preta no terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do eletroinjetor no chicote de injeção. Ligue a chave de ignição sem dar a partida e meça a tensão neste momento. Ela deve estar equivalente à tensão da bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação do eletroinjetor. Medida da tensão de alimentação da bomba de combustível. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal da bomba de combustível. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação da bomba no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Ela deve ser equivalente à tensão da bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação da bomba de combustível. Medida da tensão de alimentação da eletroválvula de purga do canister. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal da eletroválvula de purga do canister. Encoste a ponta de prova preta do multímetro no polo negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação da eletroválvula no chicote de injeção. Ligue a chave de ignição sem dar a partida e meça a tensão neste momento. Ela deve ser equivalente à tensão da bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação da válvula de purga do canister. Medida da tensão de alimentação da bobina de ignição. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal da bobina de ignição. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação da bobina no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Ela também deve ser equivalente à tensão da bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação da bobina de ignição. Medida da tensão de alimentação do sensor de velocidade. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do sensor de velocidade.
Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Encoste a ponta de prova preta no borne do chicote de injeção que está conectado à massa. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de alimentação do sensor no chicote de injeção. Realize a leitura do valor da tensão no visor. Ela deve ser equivalente à tensão da própria bateria. Se a tensão medida não for próxima ao valor da tensão da bateria, verifique o chicote de alimentação do sensor de velocidade. Bem, esses são alguns testes de tensão contínua que podem ser realizados com o multímetro automotivo. Veja a seguir a preparação do multímetro para medida de tensão alternada e mais 2 testes para determinação da operacionalidade de sensores que emitem sinais de tensão alternada. Verificação da resposta dinâmica do sensor de posição da árvore de manivelas. Para selecionar a função para medida de tensão alternada no multímetro com botões seletores, aperte o botão Função até que as letras AC apareçam no visor. O multímetro mantém a configuração dos testes apresentados anteriormente. A sigla AC indica que o multímetro está preparado para realizar medidas de tensão alternada e representam as palavras em inglês Alternate Current ou corrente alternada. Com a chave de ignição desligada, desconecte o terminal do sensor de posição da árvore de manivelas. Encoste a ponta de prova preta em um dos bornes do chicote do sensor. Encoste a ponta de prova vermelha no outro borne do chicote do sensor. Dê a partida no motor e, simultaneamente, realize a leitura do valor da tensão alternada no visor. O valor encontrado da tensão alternada deverá ser próximo a 2,0 volts. Durante o teste, o motor não entrará em funcionamento devido à desconexão do chicote do sensor do módulo de comando. Verificação da resposta dinâmica do sensor de detonação. O sinal de resposta dinâmica do sensor de detonação é também uma tensão alternada, portanto, devem ser utilizadas as mesmas configurações do exemplo anterior. Prepare o terminal para a realização do teste. Encoste a ponta de prova vermelha em um dos bornes do chicote do sensor. Encoste a ponta de prova preta no outro borne do chicote do sensor. Bata firme repetidamente com uma haste metálica no sensor e, simultaneamente, realize a leitura do valor da tensão no visor. O valor de tensão é baixo e você poderá verificar que o valor da tensão varia de acordo com cada batida. Isto indica que o sensor está respondendo às solicitações. Não é necessário utilizar força excessiva. Medida de corrente elétrica. O multímetro automotivo também está equipado com amperímetro para a realização de medidas de corrente elétrica. É importante recordar que toda medida de corrente elétrica requer a inserção do multímetro em série com o circuito a ser medido. Portanto, a corrente que circula no circuito passa também por dentro do multímetro. Essa é a medida automotiva que requer mais cautela do operador, pois a corrente não pode exceder a capacidade máxima do multímetro. Se isso ocorrer, o fusível de proteção do multímetro possivelmente queimará e você poderá substituí-lo, mas a precaução é a melhor ferramenta para evitar danos nos seus circuitos internos. Assim como na medida de tensão é possível medir corrente contínua e corrente alternada com o multímetro automotivo. As letras DC e AC no visor representam as funções selecionadas, assim como na medida de tensão. Demonstraremos, como exemplo, a medida de corrente circulante na lâmpada do farol do veículo e faremos um teste para identificação de correntes parasitas na bateria. A primeira demonstração é a corrente circulante na lâmpada do farol.
Para selecionar a função para medir corrente contínua no multímetro com chave rotativa, conecte a ponta de prova preta no terminal COM. Se a corrente elétrica a ser medida for de até 400 mA, conecte o terminal da ponta de prova vermelha no borne do multímetro indicado com os caracteres MA mA. Se a corrente for superior a esse valor e inferior a 20 amperes, conecte esse mesmo terminal no borne com a indicação 20A de 20 amperes. Fique atento ao terminal de conexão, pois o excesso de corrente que circula pelo multímetro poderá danificá-lo. Através da chave rotativa, selecione a função medida de corrente representada pela letra A. Aperte a tecla de mudança de função para que as letras DC apareçam no visor. Medida da corrente em uma lâmpada de farol alto. Desligue a chave de ignição. Desconecte o fusível de proteção do farol alto. Encoste a ponta de prova preta no borne inferior do terminal do fusível. Encoste a ponta de prova vermelha no borne superior do terminal do fusível. Ligue a chave de ignição sem dar a partida. Ligue o farol alto. Faça a leitura do valor da corrente no visor. O valor encontrado deverá ser próximo a 5 amperes. Sempre verifique o valor máximo de corrente suportado pelo multímetro, pois um excesso de corrente danificará o aparelho. Medida da corrente parasita na bateria. Desligue a chave de ignição. Remova o terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no terminal livre do cabo da bateria. Encoste a ponta de prova preta no borne negativo da bateria. Faça a leitura do valor da corrente no visor. O valor encontrado deverá ser inferior a 100 mA. Se o valor for superior a 100 mA, é indício de cargas parasitas consumindo energia da bateria. Medida de resistência elétrica. O multímetro automotivo é equipado com um ohmímetro para a realização de medidas de resistência elétrica. Com ele, é possível verificar o valor da resistência elétrica de um componente específico de um circuito elétrico ou realizar testes de continuidade, muito útil para verificar a integridade do chicote ou dos pontos de aterramento elétrico. Vamos demonstrar a utilização do ohmímetro do multímetro automotivo, realizando testes de resistência e de continuidade. Veja como preparar o multímetro para realizar esses testes. Para selecionar a função para medida de resistência elétrica no multímetro com chave rotativa, certifique-se de que a ponta de prova preta esteja no terminal COM. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal com os caracteres RPM V ômega. Através da chave rotativa, selecione a função resistência, representada pela letra grega ômega. Medida da resistência elétrica do sensor de posição da árvore de manivelas CKP. Com o chicote elétrico do sensor desconectado, encoste a ponta de prova preta em um dos terminais do sensor. Encoste a ponta de prova vermelha no outro terminal do sensor. Realize a leitura do valor da resistência no visor. O valor da resistência deve ser próximo de 550 ohms. Cada veículo possui um valor específico de resistência para esse sensor. Entretanto, as falhas mais comuns provocam a ruptura do enrolamento interno, causando a abertura do circuito.
Medida da resistência elétrica da bobina de ignição DIS. Para selecionar a função para a medida da resistência no multímetro, com botões seletores, conecte a ponta de prova preta no terminal preto. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal vermelho. Aperte o botão com a letra grega ômega. Desconecte o terminal elétrico da bobina de ignição. Encoste a ponta de prova preta no borne central do terminal elétrico do circuito primário da bobina. Encoste a ponta de prova vermelha em um dos outros bornes do terminal. Realize a leitura do valor da resistência no visor. Deve ser próxima de 0,9 ohms. Essa é a resistência de um dos enrolamentos da bobina de ignição. Mova a ponta de prova vermelha para o outro borne do terminal. O multímetro deve indicar um valor próximo ao primeiro. Essa é a resistência elétrica do outro enrolamento da bobina de ignição. A resistência elétrica do primário da bobina varia de veículo para veículo e também com a temperatura. Medida da resistência elétrica do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Desconecte o terminal elétrico do sensor ECT. Encoste a ponta de prova preta em um dos terminais do sensor. Encoste a ponta de prova vermelha no outro terminal do sensor. Realize a leitura do valor da resistência no visor. Para a temperatura que realizamos o teste, sua resistência foi de 2,8 kΩ. Para realizar esse teste, tenha em mãos a tabela de resistência elétrica do sensor para cada temperatura. Medida da resistência elétrica do sensor de posição da borboleta TPS. Desconecte o terminal elétrico do sensor. Insira no terminal do sensor um cabo auxiliar para facilitar a medida da sua resistência elétrica. Encoste a ponta de prova preta no borne do aterramento do sensor. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de sinal do terminal do sensor. Realize a leitura do valor da resistência no visor. Nesse exemplo, 1,9 kΩ. Mova a borboleta manualmente para a posição de abertura máxima. Realize novamente a medida de resistência, 6,8 kΩ. Por se tratar de um potenciômetro, ou seja, de um resistor variável, o valor de sua resistência interna varia continuamente de acordo com a posição da borboleta e pode ser observado movendo lentamente a borboleta de aceleração. Alguns sensores de posição apresentam duas rampas de resistência. Para certificar-se da sua linearidade ou não, tenha em mãos o manual específico de cada veículo. Teste de continuidade. Verificação do aterramento do módulo de comando. Para a realização de testes de continuidade de um circuito, aperte a tecla de mudança de função até que o símbolo de continuidade, representado por um pequeno alto-falante, apareça no visor. Encoste a ponta de prova preta no polo negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne de aterramento do chicote do MC. Realize a leitura do valor da resistência no visor. O valor encontrado deverá ser baixo, entre 0 e 1 ohm.
Se esse valor for obtido, o multímetro emitirá um pequeno bip indicando que houve continuidade entre os pontos selecionados. O teste de continuidade indica que não há rompimento do circuito elétrico. Se por outro lado a resistência for alta, o multímetro indicará seu valor. No caso do rompimento do circuito, um símbolo que representa resistência infinita aparecerá no visor. Teste de diodo. Diodo é um componente eletrônico que permite a circulação da corrente elétrica em apenas um sentido, bloqueando a corrente em sentido inverso. Funciona como uma espécie de válvula unidirecional e também pode ser enquadrado na categoria de semicondutores, porque pode funcionar como condutor ou como isolante. Os diodos são encontrados em inúmeros circuitos elétricos do veículo, como nos módulos de comando do sistema de injeção e ignição, até no circuito de retificação de tensão do alternador. O multímetro automotivo está equipado com um dispositivo para testar o diodo. É um teste parecido com um teste de tensão, entretanto, irá avaliar a capacidade do diodo de ser isolante e de ser condutor, quando a corrente elétrica muda de sentido. Veja como é realizado o teste de diodo. Para selecionar a função para teste de diodo no multímetro com chave rotativa, mantenha as pontas de provas fixadas nos mesmos terminais de medida de resistência elétrica. Gire a chave seletora até a função diodo. Observe que o multímetro indicará um valor de tensão específico, nesse caso 3,054 volts. Desconecte o diodo do circuito. Encoste a ponta de prova preta no terminal catodo do diodo, indicado por uma pequena faixa branca. Encoste a ponta de prova vermelha no terminal anodo do diodo. Realize a leitura do valor da tensão no visor. A tensão deve reduzir, sendo no máximo 1 volt. Isso indica que o diodo está conduzindo. Agora inverta as pontas de prova nos terminais do diodo. Realize a leitura do valor da tensão no visor. A tensão deve permanecer a mesma que foi indicada quando as pontas de prova estiverem livres. Isso indica que o diodo está isolando adequadamente. Em um diodo defeituoso, você terá a mesma leitura nos dois sentidos, indicando que está permanentemente em condução ou em isolamento. Medida de frequência elétrica. O multímetro automotivo também é equipado com um frequencímetro para a realização de medidas de frequência elétrica. Alguns componentes do veículo operam emitindo ou recebendo sinais de frequências constantes ou variadas, como o sensor de rotação e a bobina de ignição. Para testar esses componentes, é necessário medir o valor da frequência em uma condição pré-definida de operação do motor. Demonstraremos a medida de frequência elétrica em alguns desses componentes do sistema de injeção e ignição. Veja como preparar o multímetro para a realização desses testes. Medida da frequência elétrica emitida pelo sensor de posição da árvore de manivelas. Para selecionar a função para medida de frequência no multímetro com botões seletores, conecte a ponta de prova preta no terminal preto. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal vermelho. Aperte o botão com as siglas DW/HZ/T.Cycle, que representam, respectivamente, ângulo de contato, frequência em Hz e ciclo de trabalho. Em seguida, aperte o botão Função, até que a palavra FREQ apareça no visor. Desconecte o terminal elétrico do sensor. Introduza um cabo auxiliar no terminal do sensor para facilitar a realização da medida. Conecte a ponta de prova preta em um dos bornes do terminal elétrico do sensor.
Conecte a ponta de prova vermelha no outro borne do terminal do sensor, deixando o borne correspondente à malha de aterramento livre. Dê a partida no motor e, simultaneamente, realize a leitura do valor da frequência no visor. O motor não entrará em operação porque o módulo de comando não receberá o sinal de rotação. Como a roda fônica possui 58 dentes, o valor esperado de frequência no momento da partida estará compreendido entre 250 e 350 Hz. Agora conecte a outra extremidade do cabo auxiliar no terminal do chicote de injeção. Dê a partida no motor e mantenha-o em operação em marcha lenta. Após seu aquecimento, a frequência informada pelo sensor deverá estar próxima de 900 Hz, proporcional à rotação da marcha lenta. Alguns sensores de posição apresentam 3 terminais, entretanto, um deles é apenas uma malha de aterramento. Consulte o manual específico para identificação dos bornes de sinal para cada veículo. Medida da frequência elétrica emitida pelo sensor de velocidade do veículo VSS. Para selecionar a função para a medida de frequência no multímetro com chave rotativa, conecte a ponta de prova preta no terminal COM. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal com os caracteres RPM V ômega. Através da chave rotativa, selecione a função frequência, representada pela sigla HZ. Levante uma das rodas de tração do veículo. Com o terminal do sensor devidamente preparado, conecte a ponta de prova preta no borne de aterramento do terminal do sensor. Conecte a ponta de prova vermelha no borne de sinal do sensor. Engate cuidadosamente a marcha 2 e solte a embreagem progressivamente. Acelere o motor até que o velocímetro indique 20 km por hora. Realize a leitura do valor da frequência no visor do multímetro. Para cada velocidade existirá uma frequência diferente emitida pelo sensor. Consulte uma tabela de frequência para testar o sensor em outras velocidades. Medida da frequência elétrica recebida pela bobina de ignição. Prepare o terminal da bobina para a realização do teste. Com o motor funcionando em marcha lenta, conecte a ponta de prova vermelha no polo positivo da bateria. Conecte a ponta de prova preta no borne de sinal da bobina de ignição sem desconectar o chicote elétrico. Realize a leitura do valor da frequência no visor. Em motores de 4 cilindros com ignição por centelha perdida, o multímetro deverá apresentar aproximadamente 15 Hz. Valores discrepantes deste indicam falhas na excitação da bobina, indicando mau funcionamento do módulo de comando ou do módulo de potência do sistema de ignição. Medida de ciclo de trabalho ou Touch Cycle. Ciclo de trabalho é a relação percentual entre o tempo que a tensão é máxima ou mínima e o período total da onda de tensão. Ele pode ser determinado de 2 formas e são denominados de ciclo de trabalho direto e ciclo de trabalho complementar. O multímetro possui uma tecla denominada trigger, que permite alternar entre essas 2 medidas, oferecendo no visor os 2 valores. Veja graficamente a representação do ciclo de trabalho direto em uma onda de tensão positiva. Ciclo de trabalho é a razão entre o tempo em que a onda é positiva
em relação ao tempo de um ciclo de onda completo. Nesse exemplo, o tempo em que a onda é positiva é de 20 milésimos de segundo. O tempo total do ciclo é de 80 milésimos de segundo. Dividindo 20 por 80, temos 0,25. Para obter o resultado em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, o ciclo de trabalho é de 25%. 25% representa a porcentagem do tempo em que a onda de tensão foi positiva em relação ao tempo total do ciclo da onda. Quando a onda de tensão é positiva, ou seja, sai de zero, atinge um valor máximo e retorna a zero, o ciclo de trabalho direto dessa onda é obtido com a função trigger selecionada para positivo. Para calcular o ciclo de trabalho complementar dessa onda, basta passar a função trigger para negativo. Se a função trigger negativa estiver selecionada e medirmos a mesma onda, iremos obter o período percentual de tempo que a tensão ficou em zero em relação ao tempo total da onda. Podemos calcular o ciclo de trabalho complementar subtraindo 100 do ciclo direto. Nesse exemplo, 100 menos 25 resulta em 75%. Veja como o multímetro determina o ciclo de trabalho complementar se a opção trigger negativo estiver selecionada. Nesse caso, o multímetro executará a conta complementar. Ou seja, 60 milésimos de segundo dividido por 80 milésimos. O resultado é 0,75 e multiplicado por 100 fornece 75%, que é o complemento do sinal anterior. Quando se trata de sistemas alimentados com pulsos de tensão de largura variável, chamados de PWM, somente a medida de ciclo de trabalho permite verificar se está operando corretamente. Veja como determinar o ciclo de trabalho do eletroinjetor em um certo regime de operação, com o multímetro automotivo e como preparar o multímetro para realizar essa operação. Medida do ciclo de trabalho no eletroinjetor de combustível. Para selecionar a função para a medida de ciclo de trabalho no multímetro com chave rotativa, mantenha as pontas de prova acopladas nos mesmos terminais da medida de frequência. Gire a chave rotativa até a função porcentagem Dutch. Conecte a ponta de prova preta no polo negativo da bateria. Com o terminal do eletroinjetor devidamente preparado para esse teste, conecte a ponta de prova vermelha no borne referente a seu terra eletrônico. Pressione a tecla Trig para selecionar o complemento da onda de tensão indicado pelo símbolo menos. Dê a partida no motor e o deixe funcionar em marcha lenta até atingir a temperatura normal de funcionamento. Na rotação de marcha lenta, o ciclo de trabalho dos eletroinjetores é de aproximadamente 3%. Se for apertada a tecla Trig novamente, o sinal menos no visor será substituído pelo sinal mais, e o multímetro informará o percentual positivo da onda de tensão, aproximadamente 97%. Esse resultado indica que o eletroinjetor injeta combustível durante 3% do tempo e permanece fechado por 97% do tempo em regime de marcha lenta. Medida de largura de pulso. Em um circuito elétrico que funciona por meio da ativação e desativação sequencial de um componente, a largura de um pulso é o tempo em que o circuito ficou ativado. Em geral, a largura de pulso é medida em milésimos de segundo.
A medida automotiva mais comum é chamada de tempo de injeção e representa o tempo em que o eletroinjetor esteve ativado injetando combustível no motor. Veja como é possível medir o tempo de injeção utilizando um multímetro automotivo. Medida do tempo de injeção no eletroinjetor. Para selecionar a função para medida de largura de pulso no multímetro com botões seletores, mantenha as pontas de provas acopladas nos mesmos terminais da medida de frequência. Pressione a tecla TI, tempo de injeção. Conecte a ponta de prova preta no polo negativo da bateria. Com o terminal do eletroinjetor devidamente preparado para esse teste, conecte a ponta de prova vermelha no borne referente a seu terra eletrônico. Dê a partida no motor e mantenha-o operando em marcha lenta. Nesse motor, o tempo de injeção é de aproximadamente 2 milésimos de segundo em marcha lenta. Acelere o motor e observe simultaneamente a alteração do tempo de injeção. Se o tempo de injeção estiver incorreto ou não variar com a aceleração, é indício de falha no sistema. Consulte o manual do veículo para obter os valores corretos. Medida do ângulo de permanência Duell. O ângulo de permanência é o ângulo percorrido pelo eixo do distribuidor durante o período em que o primário da bobina fica energizado. Essa é uma medida muito útil para verificar o ângulo de contato do platinado nos veículos equipados com esse dispositivo, mas também pode ser utilizada para avaliar o estado da bobina impulsora nos veículos equipados com sistema de ignição eletrônica. Na verdade, o cálculo do ângulo de permanência é semelhante ao cálculo do ciclo de trabalho Duty Cycle. Lembre-se de que o ciclo de trabalho é a relação percentual entre o tempo de energização de um circuito e o período total do ciclo. O ângulo de permanência é calculado multiplicando o valor Duty Cycle por um ângulo de referência, que depende do número de cilindros do veículo. Veja na animação seguinte como são definidos os ângulos de referência para o cálculo do ângulo de permanência. Primeiro, é preciso observar essa figura apresentada. Ela é uma vista superior do distribuidor de um motor de 4 cilindros. O ângulo de referência é obtido dividindo 360 graus por 4, em razão dos 4 cilindros. O resultado é 90 graus, que representa o ângulo entre duas centelhas elétricas sequenciais no motor. Se o motor for de 6 cilindros, o ângulo de referência é obtido de forma similar, dividindo 360 graus por 6. O resultado é 60, que representa o mesmo ângulo do exemplo anterior, ou seja, o ângulo entre duas centelhas elétricas no motor de 6 cilindros. De forma geral, para veículos com qualquer número de cilindros, basta dividir 360 graus pela quantidade de cilindros do motor para obter o ângulo de referência. Para calcular o ângulo de permanência, é preciso multiplicar o Duty Cycle por esse ângulo. Então, se por exemplo, em uma medida de ângulo de permanência de motor de 4 cilindros for obtido 45 graus, significa que o seu Duty Cycle foi de 50%. Isso porque o ângulo de referência para 4 cilindros é de 90 graus. E se multiplicarmos 90 vezes 0,5, teremos 45 graus. Significa também que entre duas centelhas consecutivas, o circuito primário da bobina ficou energizado por 45 graus de rotação do eixo do distribuidor. É claro que não é preciso medir o Duty Cycle para medir o Duell, porque o multímetro faz isso automaticamente para você na função de Duell, apresentando o resultado de todos os cálculos em graus.
Veja como é simples medir o deuel de um motor de 4 cilindros. Medida do ângulo de permanência em um motor de 4 cilindros. Para selecionar a função ângulo de permanência no multímetro com botões seletores, conecte a ponta de prova preta no terminal preto e a ponta de prova vermelha no terminal vermelho. Aperte o botão DH/HZ/T-Cycle. A função permanência aparecerá no visor com a seleção automática para motores de 4 cilindros. Conecte a ponta de prova preta no terminal negativo da bateria. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal negativo da bobina. Dê a partida no motor. Realize a leitura do valor do ângulo de permanência no visor. Nesse motor de 4 cilindros, o ângulo de permanência é de aproximadamente 40 graus. Esse ângulo significa que o platinado está mantendo a bobina energizada por aproximadamente 40 graus do seu eixo motor. A alteração desse ângulo indica a necessidade de regulagem da abertura ou troca do platinado. Medida do ângulo de permanência de um motor de 6 cilindros. Conecte a ponta de prova preta à massa. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal negativo da bobina. Selecione a opção 6C cilindros, mudando a referência do multímetro para motor de 6 cilindros. Realize a leitura do valor do ângulo de permanência no visor. Nesse motor, em marcha lenta, o resultado é de aproximadamente 30 graus. Se não for obtido esse resultado, e se o sistema for de ignição eletrônica, verifique o conjunto da bobina impulsora no interior do distribuidor. Medida de rotação. A medida da rotação do motor realizada com o multímetro automotivo pode ser chamada de medida indireta de rotação. Na verdade, o multímetro não mede a rotação do motor, ele apenas detecta os pulsos de tensão emitidos pela bobina aos cabos de vela e calcula a rotação do motor a partir desses pulsos. Por essa razão, é preciso ter atenção ao fato do sistema de ignição ser sequencial, semissequencial ou se o motor é de 2 ou de 4 tempos. Quando a função de medida de rotação é selecionada no multímetro automotivo, ele atua como um tacômetro digital e retorna no visor o valor da rotação do motor. Os multímetros automotivos permitem que se introduzam as características do sistema de ignição para corrigir o valor real da rotação que será apresentada no visor. Veja como fazer uma medida de rotação usando um multímetro automotivo. Medida de rotação de um motor de 4 tempos com um multímetro de botões seletores. Para medir rotação com o multímetro de botões seletores, introduza o terminal da pinça indutiva no terminal especial do multímetro. Selecione a função rotação. Em seguida, selecione a opção RPME para a leitura de rotação em sistemas de distribuição estática. Acople a pinça indutiva no cabo de vela do primeiro cilindro com a seta apontando para a vela de ignição. Reduza a sensibilidade da pinça indutiva movendo o micro switch para a posição com o sinal menos. Dê a partida no motor e monitore simultaneamente a rotação do motor. Observe que se o motor for acelerado, o multímetro pode indicar rotações inconsistentes devido à baixa sensibilidade da pinça indutiva.
Para rotações mais elevadas, aumente a sensibilidade da pinça, movendo o micro switch para a posição mais. Com esse procedimento, os valores das rotações mais elevadas são apresentados com consistência. Retornando o motor para a marcha lenta, mova novamente o micro switch para menos. Monitore dessa forma a rotação do motor. Medida de rotação de um motor de 4 tempos com o multímetro de chave rotativa. Para medir rotação com o multímetro de chave rotativa, introduza os terminais da pinça indutiva nos terminais de prova do multímetro com as respectivas cores coincidentes. Gire a chave rotativa até a função RPM. Reduza a sensibilidade do multímetro apertando sequencialmente a tecla Trig, até que a sequência de números na parte superior do visor chegue a 8. Essa operação favorecerá a leitura da rotação em regime de marcha lenta do motor. Aperte a tecla RPM DIS para selecionar ignição estática, representada pela indicação RPM1 no visor. Acople a pinça indutiva no cabo de vela do primeiro cilindro. Dê a partida no motor e monitore simultaneamente a rotação do motor. Observe que se o motor for acelerado, a baixa sensibilidade selecionada anteriormente pode provocar leituras inconsistentes. Para rotações mais elevadas, aumente a sensibilidade do multímetro apertando sequencialmente a tecla Reset. Observe que a rotação é novamente apresentada com consistência. Retornando o motor para a marcha lenta, aperte a tecla Trig sequencialmente, da mesma forma anterior para reduzir a sensibilidade do multímetro. Monitore dessa forma a rotação do motor. Se um valor fora de especificação for encontrado, verifique se o multímetro está próximo dos cabos de vela dos outros cilindros do motor, pois eles geram interferência na leitura. Medida de temperatura. Com o multímetro automotivo, você pode verificar a temperatura de um componente do motor, como a água do sistema de arrefecimento, a temperatura das paredes do bloco ou a temperatura do óleo. O multímetro automotivo é equipado com termopar tipo K, que deve ser acoplado no momento da execução da medida. Para realizar uma boa medida de temperatura, mantenha a ponta do termopar em contato direto com o corpo a ser medido ou exposta ao ambiente para a medida da temperatura de fluidos. Veja como realizar medidas de temperatura com o multímetro automotivo. Medida da temperatura ambiente. Para selecionar a função para medida de temperatura no multímetro com a chave rotativa, acople o termopar no terminal apropriado. Através da chave rotativa, selecione a função Temp. Exponha o termopar ao ambiente. O visor do multímetro indicará a temperatura do ar no local. Utilize a tecla com as siglas grau Celsius e grau Fahrenheit para alternar a escala desejada para a leitura. Medida da temperatura do óleo lubrificante. Acople o termopar no terminal apropriado do multímetro. Aperte o botão com a sigla grau Celsius.
Retire a vareta de medida de nível de óleo lubrificante. Reposicione o limitador de distância da vareta do termopar até que ela tenha o mesmo comprimento da vareta de nível de óleo. Introduza a vareta do termopar no canal da vareta de óleo até atingir o limitador, para que o termopar toque o óleo lubrificante no interior do cárter. Aguarde até que seja atingido o equilíbrio térmico entre o sensor e o óleo e realize a leitura do valor da temperatura no visor. Consulte o manual de operação do multímetro quanto à temperatura máxima admitida pelo sensor, evitando danos ao sensor. Medida de capacitância. Os capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático. Essa energia é utilizada, por exemplo, para atrasar o desligamento da luz de cortesia no interior do veículo após o fechamento das portas, ou para manter o módulo de comando do motor acionado por um determinado período após o desligamento do motor. Nos sistemas de ignição que utilizam platinado, os capacitores são utilizados para proteger o platinado da chamada tensão de autoindução, que produz centelhamento excessivo nos seus contatos. É possível utilizar o multímetro automotivo para testar os capacitores que executam essas funções. Entretanto, é necessário retirar o capacitor do circuito, exigindo conhecimento adicional de circuitos eletrônicos. Veja como realizar o teste de capacitância em um capacitor típico. Medida da capacitância de um capacitor automotivo. Para selecionar a função para a medida de capacitância no multímetro com chave rotativa, gire a chave até a função diodo. Aperte a tecla de mudança de função para que as letras NF apareçam no visor. Elas representam a unidade de medida de capacitância em nanofarad. Entretanto, a escala já se encontra no modo automático. Não segure o capacitor pelas pontas, pois isso pode carregá-lo com eletricidade estática e ocasionar uma falsa leitura. Com o capacitor fora do circuito, descarregue-o curto-circuitando os seus terminais. Insira a ponta de prova vermelha no terminal central do capacitor. Encoste a ponta de prova preta na carcaça do capacitor. Realize a leitura do valor da capacitância no visor. Nesse exemplo, aproximadamente 200 nanofarad. Bem, essas são algumas das aplicações dessa poderosa ferramenta para testes em circuitos elétricos e componentes elétricos do veículo. Especialmente para o segmento automotivo, ainda possui funções auxiliares incorporadas, muito úteis no dia a dia do diagnóstico de falha em motores. O multímetro automotivo também possui uma função especial para a conexão do equipamento no computador, de forma a facilitar a leitura em grupo dos parâmetros medidos. Atualmente, o multímetro automotivo é um equipamento praticamente obrigatório nas oficinas mecânicas e, sem dúvida alguma, de extrema utilidade para a realização de diagnósticos mais complexos em circuitos e sistemas elétricos do veículo. Até o próximo programa de treinamento e sucesso para você!